Olá, pessoal! Estamos aqui para mais um videocast. Novamente, o mestre Gualberto se dispor a estar aqui conosco. Gratidão, mestre, por mais essa oportunidade de trazer para nós aqui o que é a vivência, o que é viver livre, viver nesse estado natural, viver livre de problemas, viver livre de conceitos, uma vida realmente além de todo entendimento humano. Mestre, eu quero ler um trecho hoje do livro do Joel chamado O Despertar da Consciência Mística. Nesse livro, o Joel traz num pequeno trecho a seguinte frase: ó, não há poder real nos conceitos. O que você está considerando como uma pessoa não é pessoa, é um conceito de pessoa. Mestre, como ir além do conceito, dos conceitos? Primeiro, nós temos que compreender o que é esse sentido de um eu presente. Quando você olha para esse eu, é isso que nós investigamos aqui, esse sentido de um eu presente. O que é que nós temos para nos referirmos a esse sentido de um eu presente? Conjunto de ideias, um conjunto de lembranças, de memórias. Nós nos referimos a nós mesmos como sendo alguém com base no passado. Então, o que significa esse eu? Um conceito, uma ideia de uma identidade, agora aqui, que quando fala de si mesma, tudo que ela relata são palavras se referindo a memórias, a lembranças do passado. Isso é esse eu. Ir além desse eu é exatamente ir além desse conceito, que é o conceito de ser alguém. Para nós, esse conceito de ser alguém não é um conceito, é uma verdade. Acreditamos realmente existir aqui e agora como sendo alguém presente dentro do viver, dentro da vida, dentro dessa experiência. Mas isso não passa de um conjunto de palavras, como acabei de colocar, um conjunto de memórias, de lembranças e, portanto, do passado. Como ir além disso? Investigando a natureza do eu, a estrutura e natureza do eu. Qual é essa estrutura e natureza do eu? O passado? Está fixo no passado, o que representa estar se segurando em memórias e colocando uma identidade dentro dessas memórias é continuar afirmando a existência de alguém presente agora aqui. Isso é algo totalmente falso. Não há verdade nisso. Só tem a vida acontecendo. A vida está acontecendo. Há memórias, há lembranças, há recordações aí nesse cérebro? Sim. Mas isso não cria necessariamente uma identidade presente, que é o eu. Esse eu, ele é sustentado na ilusão de que essas memórias, essas lembranças são reais para esse mim. Esse é o conceito de ser alguém. Isso é aquilo que sustenta em nós o sentido de separação. Então há esse eu e o outro, eu e a vida, eu e a verdade, eu e a paz, eu e a felicidade, eu e o amor. Então, nessa dualidade, nós temos presente o sofrimento. A confusão humana reside nesse sentido de um eu que se separa daquilo que ele idealiza como amor, paz, felicidade, o outro. Esse sentido de identidade presente é um autocentramento no qual esse centro, que é o eu, é algo totalmente falso.
Aqui estamos trabalhando com você o fim desse sentido do eu e, portanto, o fim desse conceito de pessoa, para assumirmos a verdade de que a única realidade presente está além desse eu, deste ego, desta pessoa, deste centro ilusório. Essa única realidade é a verdade divina, que é a verdade do seu ser, que é a verdade de Deus. Então, a beleza, Gilson, desses encontros aqui é tomarmos ciência de que a única realidade é Deus. É quando Deus toma ciência de si mesmo. Então, podemos fazer uso de uma linguagem para expressar palavras, lembranças, memórias, para agir no mundo com base nessas memórias, lembranças, sem o sentido de uma identidade, que é o eu. Isso é a verdade de Deus se revelando. Uma vida assim é uma vida sem sofrimento. Uma vida assim é uma vida onde há real ciência do amor, da paz, da felicidade, da liberdade. Isso não é para esse eu. Isso está presente na ausência dessa ilusão, que é a ilusão de um eu, de uma identidade, aqui e agora. É basicamente assim. Ô mestre, até dentro disso eu tenho uma pergunta da Marlene Biscarra, que ela pergunta assim: por mais esforço e vontade de entender que eu tenha, ainda assim acho muito difícil. Como uma pessoa pode se livrar da ignorância? Notem que coisa interessante são as nossas perguntas. Repare sua pergunta: como uma pessoa pode se livrar da ignorância? Então, notem, essa pessoa, o que é essa pessoa? Se precisamos de verdade tomar ciência da realidade, da verdade, é necessário sim ir além da ignorância. A questão é: essa pessoa pode fazer isso? Tem como essa pessoa realizar isso? O que é basicamente essa pessoa? Então, reparem, em geral, nós temos as perguntas nossas começam sempre assim: como me livrar do medo? Como me livrar da ignorância? Como me livrar disso ou daquilo? Por que não perguntamos antes quem sou eu? Porque é nesse sentido de um eu que está o medo, que está o ciúme, a inveja. É neste sentido de um eu presente que está a ignorância. Na verdade, esse eu é a ignorância. Esse eu é a inveja, esse eu é o ciúme. Então, nós precisamos constatar a verdade sobre quem nós somos, ou sobre quem acreditamos ser, ou com isso que nos identificamos ser agora aqui, para o fim da ignorância, para o fim da inveja, para o fim do medo, para o fim do sofrimento. Então, aqui está a resposta para a sua pergunta. Examinar a si mesmo, estudar a si próprio, tomar ciência desse movimento que é o movimento do eu, desse mim. A base para a verdade, para a sabedoria, para o fim da ignorância, está na constatação desta ilusão, a ilusão do eu. É esse eu a ignorância. Essa ignorância é a ilusão desse eu. A constatação disso é o fim da ilusão e, portanto, o fim do eu, o fim da ignorância. O trabalho consiste em se tornar ciente desse movimento, agora aqui.
Aprender a arte de se aproximar de si mesma, de si mesmo, e olhar o que se passa. É quando você olha para si mesma, quando você olha para si mesmo, é quando você observa, sem o sentido de alguém querendo alterar, mudar, se livrar, fazer alguma coisa com isso que observa. Que na presença dessa inteligência, desta consciência, o sentido de separação desaparece. Então não se trata de eu livre da ignorância. Se trata do fim da ilusão da ignorância, que é o fim da ilusão desse eu. Essa atenção sobre si mesmo é como abrir uma janela e permitir o sol que já está presente se mostrar dentro da sala. Nós não trazemos o sol para dentro da sala, nós só abrimos a janela. O trabalho de autoconhecimento e de entrega a essa verdade da real meditação abre a janela. Então, a presença do sol, que é esta graça divina, se revela, trazendo luz para dentro da sala. Isso é o fim da ilusão, é o fim da ignorância, é o fim do eu. Tá claro isso? É assim. Ô, mestre, mas é impressionante como nessa identidade eu, a identificação com o pensamento é completa. Eu, né, falando de mim, eu não tinha ciência alguma o quanto eu era identificado com os pensamentos. Obviamente, satsang, essa proximidade com o mestre, eu fui ver o quanto o pensamento, eu entrava junto com o pensamento, com o pensador, e estava sempre se dividindo. Então, só que não existia nenhuma ciência disso, era completamente inconsciente. E aí, no momento que existe essa ciência do pensamento sem um pensador, é algo muito estranho, porque nem até traduzir em palavras é meio estranho. O mestre pode falar um pouco mais sobre? A ideia, Gilson, central do pensador é o movimento do pensamento. E vice-versa. O movimento do pensamento é a ideia do pensador. Isso está tão entranhado, isso é algo tão íntimo, que não conseguimos discernir a verdade sobre o que é o pensamento. Porque há sempre a ilusão de um pensador por detrás de todo pensamento. Então, todo pensamento, a ilusão é que por detrás de todo pensamento há um pensador fabricando esse pensamento. Isso é algo completamente ilusório. Nós passamos 30, 40, 80 anos de vida sem nenhuma ciência do que é o pensamento. Por não sabermos o que é o pensamento, estamos sempre presos nessa condição de prisão psicológica, onde há essa inquietude mental, essa tagarelice interna, essa ansiedade, esse movimento de angústia, de preocupação, de depressão, toda forma de medo, de ansiedade presente em razão dessa inconsciência de como o pensamento se move. A verdade sobre o pensamento é que o pensamento é só uma memória que surge como uma reação do próprio cérebro a um dado momento, a uma dada experiência presente aqui. O cérebro vê algo e um pensamento surge. Mas a ilusão é que esse pensador está trazendo esse pensamento. Isso não é verdade. Esse pensamento está surgindo em resposta a uma reação de uma visão, de uma percepção sensorial. Então, é uma reação do cérebro vindo do passado. E quando isso surge, surge
já embutido no pacote, em razão do condicionamento que nós trazemos, a ilusão de que tem um pensador produzindo isso. E quando isso ocorre, temos a ilusão da dualidade, o pensador e o pensamento. Se o pensamento é aprazível, esse assim chamado pensador gosta, quer mais, se apega àquilo. Se é ruim, ele quer se livrar. E aí entra numa luta. Estamos sempre, constantemente, mantendo a continuidade do movimento do pensamento, porque estamos sempre introduzindo em cada pensamento a ilusão de um pensador. Isso está sendo feito, Gilson, pelo próprio pensamento. É o pensamento, isso é muito estranho você ouvir. É o pensamento que está produzindo, quando surge, a ideia de um pensador por detrás dele. Então, nós passamos a vida inteira lutando contra pensamentos desagradáveis, preocupantes, difíceis de lidar, aflitivos, negativos. E estamos sempre nos apegando a pensamentos aprazíveis, felizes, boas memórias. E vivendo os sentimentos e as emoções envolvidas nesse processo de memória. Sempre na ilusão de alguém presente dentro da experiência do pensamento, do sentimento, da emoção, desta sensação. Essa é a condição do ego, é a condição da ego-identidade. Nunca estamos livres desse modelo do pensamento. Não sabemos lidar com o pensamento, porque somos alguém querendo lidar com o pensamento. Aqui temos o problema. Nesse trabalho, a insistência está em você descobrir que o pensamento é só uma aparição de memória. E você não precisa estar envolvido nessa aparição, como sendo esse eu, para julgar, comparar, se apegar a esse pensamento, tentar se livrar desse pensamento. Quando isso ocorre, existe o fim desta separação entre esse eu, que é o pensador, e o pensamento. O pensamento, da mesma forma que aparece, desaparece, porque ele não está sendo energizado por essa ilusão da dualidade, desse pensador por detrás desse pensamento. É quando você pode se ver livre de pensamentos obsessivos, de pensamentos negativos, de pensamentos depressivos, de pensamentos que produzem ansiedade, de pensamentos que produzem o medo, porque não existe mais esse eu, que é o pensador, para sustentar essa experiência. Isso é o fim do eu. E, portanto, o fim desse ego, que é o sofredor, que é o medroso, que é o problemático, que é esse que está envolvido nesse processo de separação. Então, a vida, ela é vivida sem esse pensador, sem esse observador, sem esse medroso. E uma vida assim não carrega mais o peso do pensamento, o peso do medo, o peso do sofrimento. Talvez isso não faça muito sentido para você agora, porque por toda a vida, por 30, 40, 50 anos, toda a sua experiência de ser alguém no mundo é a experiência do pensador, que acredita estar pensando, sentindo, fazendo, agindo, ouvindo, falando. É sempre essa ideia, a ideia de um eu presente na experiência. Isso termina com o despertar da verdade do seu ser. É isso. O mestre, é engraçado que, né, o mestre fala e né, faz sentido e não é tão simples, né? Essa abordagem que o mestre faz, que o mestre traz. E aí, quando em satsang, principalmente,
eventualmente acontece aqui de fato, aparecer uma reação de memória e simplesmente acontece esse ver, né? Então, existe um padrão de pensamento que acontecia muito forte aqui, vinha o padrão de pensamento, o pensador adorava aquele padrão de pensamento, se agarrava nele, gerava uma emoção e tal. E agora, grande parte das vezes, quando existe essa reação no cérebro de vir esse padrão de pensamento, é, é algo que eu nem sei muito traduzir em palavras, mas existe uma consciência desse padrão de pensamento, e no momento que existe essa consciência, como o mestre falou, esse pensamento aparece e simplesmente, né, ele desaparece. E todo aquele apego, aquele me enrolava todo naquele pensamento, né, simplesmente não ocorre. É muito engraçado e O problema, Gilson, é que nós não estamos lidando com a vida como ela se mostra. Nesse padrão do eu, do ego, nesse padrão comum que eu chamo de insanidade psicológica, nós estamos distorcendo esse sentido de realidade. Então há essa realidade, mas esse sentido de um eu está presente, que é esse pensador, que é esse movimento de inconsciência, de insanidade psicológica presente na maioria da humanidade. Nós estamos lidando com esse momento a partir de um sonho, que eu tenho chamado de o sonho do eu. Nossa visão de mundo, daquilo que está aqui nesse instante se mostrando, é a visão de uma falsa identidade e, portanto, de um sonho. Nós temos um particular sonho de mundo, que é esse sonho do eu. Nesse sonho do eu, não há paz, não há amor, não há felicidade, não há liberdade. Porque há, no fundo, dentro de cada um de nós, nesse sentido do ego, uma insatisfação criada por esse sentido de dualidade. Esse eu, como ele vem do passado, e esse momento presente é sempre interpretado a partir desse fundo do desejo e do medo, há sempre sofrimento, há sempre infelicidade, inquietude. Então, o ego, o eu, essa mente como nós conhecemos, ela continua sendo, na verdade, totalmente desconhecida. Nós não temos ciência desta mente, como se processa, como ocorre, como ela funciona. O nosso pensar, o nosso sentir, o nosso agir é todo ele conflituoso, problemático, porque nasce dessa insanidade psicológica, nasce desse padrão de centramento deste eu, deste pensador, deste que sente, que é o passado. Aqui a proposta é: será possível esse momento ser apenas o que ele é, sem colocarmos esse elemento, que é o elemento eu, ego, que é só um conjunto de condicionamento vindo do passado, se mostrando nesse momento, para conflitar com esse instante? Ou seja, será possível uma vida divina? Isso é uma vida divina, uma vida real. Então, quando nós dizemos, essa é a realização de Deus, ou essa é a realização da verdade, não imaginem isso, porque a gente vai estar de volta ao mesmo padrão de pensamento. Aquilo que é essa vida real é essa vida onde o sentido de um eu que se separa desse instante não está mais presente. É só isso. E isso representa uma visão que não é uma visão particular mais do ego, mas é Deus lidando com esse sonho. Já não é mais o sonho do eu. Percebem? Eu tenho dito, existe esse sonho divino, que é o sonho de Deus. E existe esse sonho particular do eu, que é o sonho do ego.
É desse sonho particular que precisamos nos livrar. E o sonho de Deus? O sonho de Deus é um sonho perfeito, porque é o sonho de Deus. É quando o ego está presente no seu particular sonho de mundo, de vida, que os problemas estão presentes. Sem isso, não há problemas, não há sofrimento. É estranho, eu sei que é bem estranho. Mas é a vida possível, Gilson, é a vida possível. É a única real vida. Essa particular vida do eu é uma complicação. É isso. Nesse eu é só complicação, é só furada, né, mestre? Mas internamente, dentro de muitos, existe esse desejo sincero por conhecer, entre aspas, essa verdade, por realmente viver esse estado de liberdade e ter a graça, né, de como vários de nós ter acesso a alguém que não é mais alguém, né, como um mestre. E quem tem acesso, né, eu já falei em outros vídeos e reforço, quem tem esse desejo sincero por Deus, por algo mais, além de todo esse sonho humano, como o mestre bem falou, vem para satsang, vem para os encontros intensivos com o mestre, porque o que o mestre, né, compartilha é algo além desse sonho safado, desse sonho humano, né? Essa questão do sonho humano é interessante. É nesse sonho humano que as pessoas projetam, dentro dessa condição de sonho humano, que é o sonho do próprio eu, é que elas projetam o ideal da felicidade, do amor, da paz, da verdade, inclusive o ideal de encontrar Deus. Notem, está tudo dentro desse sonho ainda. Tudo isso precisa terminar. A realidade está presente quando toda forma de sonho, de projeção do próprio eu, desaparece. Por isso aqui se trata desta verdade te encontrar, de Deus te encontrar, e não de você ir procurá-lo, como você procura assim também a felicidade, o amor, a paz. Tudo que você pode encontrar nessa procura do próprio eu, a partir do próprio eu, ainda está dentro de uma projeção do próprio eu. Ainda está dentro do sonho, da ilusão. Percebem? Ô, mestre, como é forte dentro do eu. O eu está no tempo, né, mestre? Como tu já muito falou sobre o eu está no tempo, e no tempo ele vem a vir a ser, né? Então um dia vão encontrar Deus. E nisso ele fica se perpetuando nessa ideia de ser alguém que está caminhando para algum lugar. E aí, daqui a pouco, de forma misteriosa, né, a graça se revela através de um mestre, como a gente já trouxe aqui em outros videocasts. E aí é uma oportunidade ímpar, porque, né, vai se revelando nesse compartilhar de consciência que o mestre está nesse estado natural, que realmente essa busca é uma sapequice do ego querendo vir a ser, porque não está no tempo isso. É esse agora, né, num experimentar, sem esse experimentador, esse eu que está sempre querendo fazer, querendo, julgando, comparando. É uma graça. É por isso que só a meditação revela isso, Gilson. A meditação é a chave que abre essa porta. Eu falo da real meditação. É a chave que abre essa porta. Ou melhor, abre essa janela. Para que nesta casa, essa luz. É como uma casa fechada, escura. Porque a janela está fechada. Você abre a janela e a luz do sol entra. A luz já está presente, mas ela não pode entrar. Contato com a verdade da real meditação, que requer autoconhecimento, que requer um trabalho de entrega, de rendição desse próprio ego, desse próprio eu, isso abre essa janela. A própria presença da graça abre essa janela. Então, parte da própria graça, do próprio Deus se revelar aí, a esse corpo-mente, e trazer o fim para essa ilusão desse sentido de separação. Isso é a realização do seu ser. Mestre, nós já chegamos no nosso tempo aqui. Gratidão por mais esse videocast. Quem está assistindo o vídeo, aproveita que deixa o like. Quem não é inscrito no canal, também se inscreva no canal para receber
as notificações dos próximos vídeos e também faça um comentário, trazendo aí alguma pergunta, algum questionamento para a gente trazer em um próximo encontro aqui para o mestre. E principalmente para você que tem um desejo sincero, interno, algo que te empurra, né? Te empurra nesse buscar, que daqui a pouco, né, pela graça, vai descobrindo que não tem nada a buscar, porque já está, como o mestre tanto nos fala. Se dê a oportunidade, venha para os encontros presenciais e online com o mestre Gualberto, que são os satsangs, porque mergulhando nessa atmosfera do mestre, a gente pode receber essa real meditação e ter algum vislumbre, alguma compreensão de que realmente é possível uma vida livre de problemas, uma vida livre de sofrimento. Mestre, gratidão por mais esse videocast. Ficamos por aqui. Ok, pessoal, até a próxima. E algo que acontece agora aqui não é uma prática de meditação, é a meditação na prática aqui, no viver, momento a momento. Então você tem uma aproximação daquilo que o Cristo falou, daquilo que Joel Goldsmith sinaliza em suas